Há um lugar neste planeta onde a Terra parece ter esquecido que a vida existe. Um continente açoitado por ventos que ultrapassam 144 km por hora, onde as temperaturas descem a 50 graus abaixo de zero e o Sol desaparece durante meses inteiros. A Antártica não é apenas o lugar mais frio da Terra, é o mais inóspito que jamais tenha produzido. Um deserto de gelo do tamanho da Europa e meia, onde a água existe apenas em estado sólido e onde a pressão do vento pode derrubar um ser humano adulto. Não há árvores, não há solo, não há abrigo, apenas gelo, vento e um céu que no inverno permanece perpetuamente negro. E, no entanto, nesse inferno branco, algo caminha. Não sobrevive apesar do gelo. Precisa dele. Não tolera o frio. O busca ativamente para se reproduzir. Não é um acidente evolutivo preso em um ecossistema extremo. É o seu dono absoluto. Falamos do pinguim imperador, Aptenodites forsteri, a ave mais grande da ordem Spheniciformes, um animal que pode alcançar 1,3 metros de altura e pesar até 45 quilogramas, que caminha ereto sobre o gelo com uma cadência pausada e quase solene, e que esconde nessa aparência algo completamente inesperado. Uma fisiologia de elite, uma física de alta tecnologia e um comportamento social de uma sofisticação que levou décadas para os cientistas reconhecerem. Para entender por que este animal é tão incrível, primeiro é preciso desmontar uma história de arrogância científica que durou décadas. Porque durante boa parte do século XX, os seres humanos estavam convencidos de que o pinguim imperador era a ave mais primitiva do planeta, uma relíquia evolutiva, o elo perdido entre os répteis e as aves modernas. Estávamos espetacularmente enganados, com consequências que incluíram uma das viagens mais absurdamente heróicas da história da exploração humana. Corria o ano de 1910. A teoria da evolução de Darwin tinha apenas meio século no mundo científico e havia colocado tudo de cabeça para baixo. Os biólogos estavam eufóricos, buscando padrões, conexões, provas de que a vida se transformava de formas previsíveis e elegantes. Nesse clima intelectual, o biólogo alemão Ernst Haeckel propôs algo que soava razoavelmente convincente: a teoria da recapitulação. A ideia era a seguinte: o embrião de qualquer animal complexo revisita durante seu desenvolvimento todas as etapas evolutivas de seus ancestrais. Um embrião humano passaria por fases em que se pareceria com um peixe, depois com um anfíbio, depois com um réptil antes de se tornar humano. A ontogenia recapitula a filogenia, proclamou Haeckel. Era uma hipótese poética fascinante que gerou ilustrações célebres comparando embriões de diferentes espécies e que se revelou em suas versões mais fortes fundamentalmente incorreta. Mas naquele momento, os cientistas estavam convencidos de que se pudessem estudar o embrião da ave mais primitiva, veriam claramente a ponte evolutiva entre répteis e pássaros. E qual era a ave mais primitiva? O pinguim, naturalmente. Não era, afinal, um pássaro que não podia voar. Não era isso evidência de que mal havia evoluído desde seus ancestrais répteis, que conservava aquela torpeza terrestre e a incapacidade de alçar voo como vestígio de suas origens mais humildes. Essa lógica, impecavelmente errada, levou a uma expedição que o próprio explorador, Apsley Cherry Garrard, batizaria sem ironia como a pior viagem do mundo. No pleno inverno antártico, com o objetivo científico de obter ovos de pinguim imperador em sua fase mais inicial de desenvolvimento embrionário, 3 homens, Cherry Garrard, Edward Wilson e Henry Bowers, se internaram a pé na escuridão polar. Caminharam mais de 100 quilômetros de ida e outros tantos de volta. As temperaturas caíram até menos 60 graus Celsius. Em algum momento, o frio foi tão extremo que seus dentes rangiam devido a tremores incontroláveis. Seus sacos de dormir absorveram tanta umidade que se transformaram em blocos de gelo pesando 16 quilogramas e que jamais descongelaram durante semanas. Uma noite, o vento destruiu seu acampamento enquanto dormiam e passaram horas à mercê do frio antes de recuperá-lo.
Os 3 sobreviveram. Os ovos chegaram ao Museu de História Natural de Londres. Os cientistas os estudaram. E o mundo descobriu algo devastador. A teoria da recapitulação já estava sendo desmontada em paralelo por outros pesquisadores. Os padrões embrionários não seguiam o roteiro elegante que Haeckel havia previsto. Os ovos de pinguim não revelaram nenhum segredo sobre a origem das aves. O sacrifício colossal de 3 seres humanos no frio mais brutal do planeta serviu para consolidar um capítulo da história da ciência que hoje lemos com uma mistura de admiração e constrangimento. Mas há uma ironia deliciosa em tudo isso. Acontece que o pinguim não é a ave mais primitiva. É exatamente o oposto. É o resultado de uma das transições evolutivas mais extremas e sofisticadas que a seleção natural já produziu neste planeta. A incapacidade de voo do pinguim, interpretada pelos cientistas como torpeza evolutiva, é na realidade o selo de uma especialização de elite que levou dezenas de milhões de anos para se aperfeiçoar. Para entender o que é o pinguim imperador hoje, é preciso viajar mentalmente 60 milhões de anos atrás, para o início do Eoceno. O continente que conhecemos como Antártica iniciava seu longo processo de separação da América do Sul e de resfriamento progressivo. Os oceanos do hemisfério sul fervilhavam com uma enorme produtividade biológica. E em algum lugar dessas costas, uma ave voadora tomou uma decisão que não foi consciente nem dramática, mas que mudou tudo. Começou a caçar debaixo d'água. No início, era apenas um complemento. A ave voava, mergulhava, capturava peixes próximos à superfície. Mas a seleção natural não tem memória nem nostalgia. Apenas premia o sucesso reprodutivo imediato. E aconteceu que as variantes ligeiramente melhores em mergulho sobreviviam melhor e se reproduziam mais. Geração após geração, milênio após milênio, as asas foram se transformando. Os ossos das aves são normalmente ocos, uma maravilha da engenharia estrutural que reduz o peso para o voo. Os ancestrais dos pinguins quebraram esse molde. Seus ossos tornaram-se progressivamente mais sólidos, densos e pesados. Perfeitos para afundar na água sem gastar energia em resistir à flutuabilidade. Imperfeitos, cada vez mais, para decolar do solo. Há cerca de 60 milhões de anos, a linha evolutiva dos pinguins cruzou um limiar sem retorno. As asas já não podiam gerar sustentação suficiente para voar, mas eram nadadeiras perfeitas, capazes de propulsionar um corpo hidrodinâmico com uma eficiência que nenhuma outra ave poderia igualar. O corpo inteiro foi reconfigurado para o que os pesquisadores chamam de plano corporal hiperespecializado para o ambiente marinho. Os ossos sólidos funcionam como lastro, reduzindo o esforço necessário para descer. A forma do corpo, fusiforme, minimiza a resistência hidrodinâmica. As penas, em vez de serem longas e separadas como nas aves voadoras, são curtas, densas e impermeáveis, funcionando mais como escamas aerodinâmicas do que como plumagem arejada de um pássaro cantor. Essa transição é considerada pelos biólogos evolutivos como um dos grandes marcos da história da vida na Terra. No mesmo nível conceitual de quando os tetrápodes saíram do mar pela primeira vez e colocaram os pés na terra firme há 375 milhões de anos, ou quando os ancestrais terrestres das baleias inverteram esse processo e retornaram ao oceano há cerca de 50 milhões de anos. São momentos em que a vida atravessa uma fronteira aparentemente intransponível e conquista um reino completamente novo. O pinguim atravessou essa fronteira, e o pinguim imperador foi a espécie que a levou mais longe, no ambiente mais extremo, com os resultados mais extraordinários. O pinguim imperador é a ave que mergulha mais profundo do mundo. Não por uma pequena margem, mas de forma esmagadora. Os registros documentados superam 500 metros de profundidade, com mergulhos que podem durar até 27 minutos consecutivos. Para colocar em perspectiva, 500 metros equivalem a submergir-se em um edifício de 160 andares, em água próxima do ponto de congelamento.
sem equipamento, prendendo a respiração. Como isso é fisiologicamente possível? A resposta está em uma cascata de adaptações que operam em múltiplos níveis simultaneamente, desde o comportamento até a bioquímica molecular, e que se ativam em cadeia no instante em que o animal entra na água. O primeiro fenômeno que ocorre é o reflexo de mergulho. No momento em que o pinguim se submerge, seu sistema nervoso ativa uma resposta fisiológica de emergência. O coração desacelera de forma dramática e controlada. Em mergulhos ordinários, a frequência cardíaca cai para metade ou 1/3 do normal. Nos mergulhos mais profundos, um estudo que colocou elétrodos em pinguins durante o mergulho documentou frequências cardíacas de apenas 3 batimentos por minuto. 3. O coração humano em repouso bate cerca de 60 vezes. O de um atleta treinado talvez 40. O pinguim, a 500 metros de profundidade, opera com uma maquinaria cardíaca quase parada, conservando o oxigênio disponível com uma eficiência sem equivalente entre as aves. Paralelamente, ativa-se a vasoconstrição periférica. O pinguim literalmente fecha o suprimento sanguíneo para músculos e órgãos não essenciais, redirecionando todo o oxigênio disponível para os 2 órgãos que não podem esperar, o cérebro e o coração. O músculo esquelético periférico, privado de sangue oxigenado, passa a metabolismo anaeróbico e gera ácido lático. É uma dívida metabólica que o animal pagará ao retornar à superfície, mas que durante o mergulho prolonga criticamente o tempo disponível. No nível molecular, a história se torna ainda mais sofisticada. A mioglobina está presente em concentrações excepcionalmente altas nos peitorais do pinguim imperador, a ponto de os tecidos musculares adquirirem uma coloração escura, quase negra, visível a olho nu. Mais mioglobina significa maior reserva local de oxigênio que não depende da circulação sanguínea. E a hemoglobina em seu sangue tem uma afinidade pelo oxigênio consideravelmente maior do que em outras aves, permitindo-lhe extrair oxigênio residual dos pulmões, mesmo quando a concentração lá é muito baixa, em condições hipóxicas, que seriam incapacitantes para qualquer outra espécie. O resultado de tudo isso é um animal capaz de explorar recursos alimentares completamente fora do alcance de qualquer competidor alado. A 500 metros de profundidade no Oceano Austral habita o peixe de gelo antártico, o silverfish, e outras espécies de fauna bentônica, densas em nutrientes e relativamente fáceis de capturar uma vez alcançadas. O pinguim imperador tem esse banquete só para ele. Não há outra ave na Terra que possa chegar até lá. Chegar ao fundo do oceano é apenas metade do problema. O outro problema é retornar e fazê-lo com velocidade suficiente para saltar para fora da água e pousar sobre o gelo sem se ferir. Aqui é onde a biologia do pinguim imperador realiza algo que durante décadas pensamos ser exclusivo da nossa engenharia naval mais sofisticada. Algo que exigiu décadas de pesquisa da Marinha Soviética para ser desenvolvido artificialmente. Na década de 1960, engenheiros militares soviéticos desenvolveram um torpedo revolucionário, o Shkval. A ideia central era a seguinte: se você envolve um projétil subaquático com uma camada contínua de microbolhas de gás, elimina o contato direto entre o casco do torpedo e a água. Em vez de deslizar contra um fluido denso, o torpedo viaja envolto em uma película de ar. O atrito superficial é reduzido em até 40%. O resultado foi um torpedo capaz de alcançar quase 100 metros por segundo debaixo d'água, mais do que o dobro da velocidade de qualquer torpedo convencional da época. A tecnologia recebeu o nome de supercavitação e, durante décadas, assumimos que era uma invenção puramente humana. Acontece que os pinguins vêm fazendo isso há 60 milhões de anos. Pesquisadores de ecologia marinha que estudavam gravações de pinguins imperadores emergindo à superfície notaram algo que inicialmente parecia um artefato técnico. Os animais estavam cercados por uma nuvem persistente de bolhas finas que emergia de suas penas.
Não do bico, não das narinas, como ocorre em muitos mamíferos aquáticos, mas das próprias penas. Para entender o mecanismo completo, os pesquisadores rastrearam o comportamento desde antes do mergulho. Antes de se lançar na água, o pinguim esponja deliberadamente suas penas, separando-as levemente para prender ar entre elas. Quando o animal se submerge, esse ar fica comprimido e retido no plumagem, e quando decide ascender, libera-o ativamente, produzindo uma película de microbolhas que envolve o corpo durante a subida. O efeito medido é espetacular. Os pinguins imperadores nadam horizontalmente e descem a velocidades de aproximadamente 2 metros por segundo. Durante a subida lubrificada, alcançam até 6 metros por segundo, 3 vezes mais rápido. E essa velocidade não é um luxo estético nem um subproduto acidental. É uma necessidade física imperiosa. Para saltar da água para a borda do gelo antártico, que pode estar vários decímetros acima da superfície, a ave precisa de velocidade vertical suficiente para vencer a gravidade e projetar-se para fora da água. Sem essa aceleração final, simplesmente atingiria o gelo e cairia de volta. As bolhas são literalmente o motor de lançamento. E há um benefício adicional, talvez não menos importante em um oceano habitado por orcas e leopardos marinhos. A mesma camada de ar que reduz o atrito também amortiza os sinais acústicos do pinguim. Um animal envolto em bolhas é mais silencioso, acusticamente mais difuso. Para predadores que caçam usando ecolocalização, o pinguim em modo de subida é um alvo consideravelmente mais difícil de localizar com precisão. A evolução, como quase sempre, resolve vários problemas com uma única solução. Vamos agora retornar à superfície, onde o desafio não é a pressão nem a escuridão, mas algo aparentemente mais simples e brutalmente mais difícil de resolver: não morrer congelado. A água no Oceano Austral mantém-se a menos 1,8 graus Celsius, líquida apenas graças à sua alta salinidade. O ar sobre o gelo antártico cai a menos 40 graus Celsius, menos 50 graus Celsius nos piores momentos do inverno. Os ventos sopram a 144 km por hora. Qualquer animal exposto a essas condições, sem adaptações específicas, morreria em questão de minutos. Os termômetros dos meteorologistas estimam que o equivalente de sensação térmica no interior da Antártica pode superar menos 80 graus Celsius. É o ambiente mais hostil da superfície terrestre. Entre 80% e 90% da termorregulação do pinguim imperador depende de uma única estrutura: seu plumagem. Mas não é um plumagem comum. É uma arquitetura de 4 componentes distintos que funcionam em sinergia, cuja elegância, quanto mais se estuda, mais impressiona. As penas de contorno são as externas, longas e rígidas, que formam uma barreira impermeável contra a água gelada durante o mergulho e contra o vento durante a vida em terra. Abaixo delas, as filoplumas são estruturas quase microscópicas que atuam provavelmente como sensores mecânicos, detectando a orientação das penas externas e permitindo ao pinguim ajustá-las para otimizar seu perfil hidrodinâmico na água, como pequenos acelerômetros biológicos integrados na plumagem. E depois há as penas internas, as penas acessórias, ligadas à base das penas de contorno, e as plúmulas, as menores de todas, ancoradas diretamente à pele. As plúmulas são o núcleo do sistema de isolamento. São penas macias, extraordinariamente densas, que formam um manto de ar aprisionado ao redor de todo o corpo. Um estudo recente demonstrou que a densidade de plúmulas no pinguim imperador é até 4 vezes maior do que a das penas de contorno, uma proporção sem precedentes entre as aves. Esse colchão de ar imóvel atua como o melhor isolante disponível na natureza. O ar em repouso conduz o calor de forma extremamente ineficiente, e quanto menores e mais imóveis forem os bolsos de ar, melhor isolam. As plúmulas dos pinguins criam milhares de microbolsos térmicos diretamente ligados à pele. Mas aqui chega o realmente extraordinário, algo que, quando os cientistas mediram pela primeira vez, pensaram ser um erro do equipamento.
Quando os pesquisadores apontaram câmeras termográficas para uma colônia de pinguins imperadores no pleno inverno antártico, viram algo paradoxal. A superfície externa da plumagem era mais fria do que o ar circundante. Não algumas décimas de grau, significativamente mais fria. O animal irradiava frio visível. Como isso é possível? Em um dia antártico claro, a plumagem externa perde calor por radiação para o céu frio. A superfície das penas cai abaixo da temperatura do ar. E quando algo está mais frio do que o ar ao seu redor, a convecção natural faz com que o calor do ar flua espontaneamente para esse objeto. O pinguim torna-se literalmente um sumidouro ativo de calor. Não apenas retém seu calor interno, suga ativamente a energia térmica do ambiente, que parece não ter nenhuma. A chave que torna esse truque aparentemente paradoxal possível é que a própria plumagem é um isolante tão pouco condutor que o frio da superfície externa não penetra no corpo da ave. O sistema funciona como uma válvula térmica unidirecional. Captura calor do exterior por convecção, mas impede que o calor corporal escape por condução. É um dispositivo que faria salivar qualquer engenheiro de materiais avançados. No entanto, mesmo com a plumagem mais sofisticada do reino animal, manter uma temperatura corporal de 37 graus Celsius quando o ambiente está a menos 50 graus Celsius, com ventos de 144 km por hora, é um problema de gradiente térmico que tem um limite físico. A velocidade com que um corpo perde calor é proporcional à diferença de temperatura entre ele e o ambiente. Com um gradiente de quase 90 graus Celsius, mesmo o melhor isolamento tem um teto. Um indivíduo isolado no interior antártico no pleno inverno perderia calor mais rápido do que seus processos metabólicos podem gerar. É aqui que o pinguim imperador faz algo que transcende a biologia individual e entra no território dos sistemas complexos emergentes. Eles se amontoam, mas não de forma caótica, não como simples animais amontoados buscando contato. Os pinguins imperadores formam o que os pesquisadores chamam de termorregulação social, um sistema dinâmico, organizado, com propriedades que só emergem em escala de colônia e que nenhum indivíduo está programado explicitamente para coordenar. Quando as temperaturas caem e o vento aumenta, os pinguins se compactam em massas que podem incluir milhares de indivíduos. A densidade no núcleo do agrupamento chega a 10 pinguins por metro quadrado. A temperatura no interior desse aglomerado pode variar de 35 a 37 graus Celsius, temperatura corporal, enquanto o exterior está a menos 50 graus Celsius. A massa de corpos gera calor coletivo que nenhum poderia sustentar isoladamente. É, em termos termodinâmicos, um organismo distribuído que minimiza a superfície de perda de calor, maximizando o volume quente compartilhado. Mas o sistema precisa resolver um problema crucial de equidade. Se os mesmos indivíduos permanecessem sempre no exterior frio, expostos ao vento, morreriam antes dos do núcleo. A solução que emergiu evolutivamente é uma rotação lenta e contínua. O agrupamento se desloca. Os pinguins da periferia, castigados pelo vento, movem-se gradualmente para o lado abrigado do grupo, enquanto os que estavam ali passam para a zona exposta. Como uma onda lenta e perpétua, o grupo inteiro se desloca na direção do vento, distribuindo o custo térmico de forma relativamente equitativa ao longo do tempo. Os pesquisadores modelaram matematicamente esse comportamento e descobriram que a velocidade e a densidade da rotação respondem em tempo real às variáveis ambientais. Aumentam com o vento, com o frio, com a ausência de radiação solar. O sistema se autorregula sem nenhum indivíduo tomando decisões coletivas, sem nenhum pinguim líder coordenando. Emerge das interações locais de milhares de aves que simplesmente reagem à sua temperatura imediata. É, na linguagem da física de sistemas complexos, um exemplo de inteligência coletiva sem controle centralizado, aplicada à sobrevivência térmica no ambiente mais extremo da Terra. Se tudo isso não fosse suficiente para colocar o pinguim imperador em uma categoria própria dentro do mundo animal,
Sua estratégia reprodutiva fecha o argumento com uma exclamação, pois este animal, que já vive no ambiente mais inóspito do planeta, escolhe criar na pior época possível dentro desse ambiente, e o faz de maneira sem precedente documentado em qualquer outra espécie de ave. Enquanto todas as demais aves antárticas terminam seu ciclo reprodutivo no final do verão austral e migram para o norte quando o inverno chega, o pinguim imperador faz exatamente o contrário. Em abril, quando o gelo marinho se reforma e se torna suficientemente espesso para suportar uma colônia, quando os ventos aumentam e a escuridão começa a dominar, inicia-se o ciclo reprodutivo do Aptenodytes forsteri. Há algo nisso que resulta quase provocador para qualquer intuição biológica. Os animais, em geral, se reproduzem quando as condições são mais favoráveis. Mais calor, mais luz, mais alimento disponível. O pinguim imperador inverteu completamente essa lógica e o fez por razões que, uma vez compreendidas, revelam uma racionalidade evolutiva de longo alcance. As colônias retornam aos mesmos locais onde criaram no ano anterior, em alguns casos percorrendo mais de 100 quilômetros desde a borda do mar até as áreas de reprodução no interior do continente. A seleção do local de reprodução não é aleatória. Buscam-se locais protegidos dos ventos mais violentos e com gelo estável. Uma vez lá, inicia-se a seleção do par através de rituais de cortejo que incluem vocalizações específicas, movimentos de cabeça e posturas mantidas pelos indivíduos durante horas. A identidade acústica individual é crucial. Em uma colônia de vários milhares de pinguins que vociferam simultaneamente, cada ave reconhece a voz de seu parceiro e mais tarde a de seu filhote. Cada casal produz um único ovo, apenas um. Não há uma segunda chance se algo der errado. Todo o esforço biológico da temporada, toda a energia investida na viagem, no cortejo, na cópula, está depositado nesse objeto oval de cerca de 450 gramas. Então ocorre a transferência. A fêmea, que esgotou suas reservas produzindo o ovo, precisa retornar urgentemente ao mar para se alimentar. O ovo é transferido do corpo da fêmea para os pés do macho em uma operação delicada e rápida. Se o ovo tocar o gelo por mais do que alguns segundos nessas temperaturas, o embrião morre. A coordenação entre os dois progenitores nesse momento é crítica. O macho coloca o ovo sobre seus pés e o cobre com a bolsa de incubação, uma dupla camada de pele nua e fortemente vascularizada na parte inferior do abdômen, que mantém o ovo a 37 graus Celsius, enquanto o exterior está em torno de menos 50 graus Celsius. E então ocorre algo que não tem paralelo no mundo das aves. O macho permanece imóvel, de pé sobre o gelo, incubando o ovo por aproximadamente 115 dias. 4 meses. Sem comer nada, sem beber nada, sem se mover daquele ponto, exceto para se integrar ao huddle coletivo. Durante esses 4 meses, os machos perdem até 45% de seu peso corporal, atingindo o limite fisiológico viável. Quando o ovo eclode, por volta de julho, na plena escuridão do inverno antártico, o macho produz durante alguns dias uma secreção esofágica conhecida como leite de papo, um líquido rico em proteínas e gorduras com o qual pode alimentar o filhote até que a fêmea retorne do mar com o estômago cheio de alimento pré-digerido. É uma das poucas aves conhecidas a produzir algo funcionalmente análogo ao leite dos mamíferos. A pergunta óbvia é: por que essa loucura? A hipótese mais aceita apela a uma sincronização muito precisa com o ciclo do gelo marinho e com o ciclo dos predadores. Para que os filhotes tenham tempo de crescer, completar a muda para penas impermeáveis e chegar ao mar antes do próximo inverno, precisam nascer em julho. Para nascer em julho, os ovos devem ser postos em maio. E em maio, quando o ovo ainda é vulnerável, os predadores aéreos antárticos já emigraram para o norte, fugindo justamente do inverno que os pinguins buscam. O frio mais brutal do planeta atua como escudo biológico. A hostilidade do ambiente é, paradoxalmente, o que garante a sobrevivência do único ovo.
Tudo o que descrevemos converge para uma conclusão que parece incontestável. O pinguim imperador é um campeão evolutivo. Um organismo tão profunda e completamente especializado em seu nicho que suas adaptações beiram o inverossímil. Os mergulhos recordes de 500 metros. A lubrificação por microbolhas que replica tecnologia naval de ponta. A plumagem que suga calor de um ambiente que parece não ter nenhum. O Huddle dinâmico como organismo termorregulador distribuído. Os 115 dias de jejum incubando na escuridão polar. Mas há uma armadilha na hiperespecialização que a evolução conhece bem e que os engenheiros de sistemas também reconhecem. O mesmo que torna um organismo invencível em seu nicho, o torna frágil diante de mudanças nesse nicho. O pinguim imperador não pode existir sem gelo marinho. Ele precisa dele para criar, para descansar entre mergulhos, para se lançar na água. Seu ciclo vital completo, de ponta a ponta, está construído em torno da existência de superfícies de gelo estáveis, e o gelo marinho antártico está desaparecendo. Em 2022, imagens de satélite documentaram o pior evento de perda de gelo marinho antártico já registrado desde que existem registros sistemáticos. Na região dos mares de Amundsen e Bellingshausen, 5 colônias de pinguins imperadores sofreram um fracasso reprodutivo que os ornitólogos descreveram como catastrófico. O gelo marinho se fragmentou e derreteu semanas antes do habitual, antes que os filhotes tivessem completado a muda para a plumagem adulta impermeável, o processo que os capacita a sobreviver na água. Sem essa plumagem, um filhote no mar se molha, perde calor e morre. Nessas 5 colônias, a perda foi praticamente total. Não é um evento isolado. O gelo marinho antártico tem mostrado uma tendência de redução acelerada na última década, com mínimos históricos repetidos em anos consecutivos. Modelos climáticos projetam que, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem em sua trajetória atual, entre 80% e 98% das colônias de pinguins imperadores poderão estar em declínio funcional ou extinção local até o final deste século. Em 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos declarou o pinguim imperador uma espécie ameaçada sob a Lei de Espécies Ameaçadas, o instrumento legal mais potente de proteção da fauna nesse país. Alguns casos foram documentados em que colônias de pinguins imperadores se deslocaram para plataformas de gelo adjacentes à Terra quando sua localização habitual se tornou instável. Mas os pesquisadores são cautelosos. Esses deslocamentos são respostas locais a variações locais, e não há garantia de que existam plataformas alternativas disponíveis na escala temporal e geográfica exigida pelo aquecimento global. Carl Sagan costumava dizer que contemplar o cosmos nos obriga a recalibrar a nós mesmos, que quando vemos a escala real do universo, o peso de nossa insignificância se torna paradoxalmente um convite ao assombro. Eu acredito que o pinguim imperador tem esse mesmo poder em escala terrestre. Aqui está um animal que mergulha 500 metros sob águas geladas, com o coração batendo 3 vezes por minuto, que sobe a 6 metros por segundo envolto em microbolhas como um torpedo vivo, que suga calor do ar antártico com penas mais frias que o ambiente, que incuba um ovo a menos 50 graus Celsius por 4 meses sem comer, que coordena milhares de corpos em um sistema termorregulador coletivo sem liderança central, e que tem feito tudo isso por 60 milhões de anos, desde antes de existirem os primatas. Nós, como Homo sapiens, estamos aqui há cerca de 200 mil anos. E levamos apenas 200 anos construindo indústria em escala planetária, queimando os resíduos fossilizados de 400 milhões de anos de vida biológica em 2 séculos. E nesse piscar de olhos geológico geramos perturbação climática suficiente para ameaçar o futuro de um dos organismos mais perfeitamente construídos que a seleção natural já produziu. Há algo nessa proporção que merece ser contemplado. Não como catastrofismo, mas como sinal de quão profundamente alteramos os sistemas do planeta em um tempo evolutivamente insignificante.
O pinguim imperador não nos pede nada. Não pode. Mas sua situação nos fala com uma clareza difícil de ignorar. Quando os sistemas que sustentam a vida nos extremos do planeta começam a falhar, não estamos contemplando o futuro. Estamos lendo o presente.